19 de fevereiro. O segredo da felicidade da família. Dia 2. Escute, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Deuteronômio capítulo 6, versos 4 a 9. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Mateus capítulo 7, verso 24 e 25. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. João 5, 39 e 40. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. João capítulo 15, verso 7. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: Escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. A tragédia de um lar sem oração. Não sei de nada que me cause tão grande tristeza como um lar sem oração. Não me sinto segura em uma casa assim uma noite sequer, se não fosse a esperança de ajudar os pais a reconhecerem sua necessidade e sua triste negligência. Eu ali não permaneceria. Os filhos mostram o resultado dessa negligência, pois não têm o temor a Deus. Orientação da criança, página 360. Casas de oração. Se já houve tempo em que toda casa deveria ser uma casa de oração, agora é esse tempo. Prevalecem a incredulidade e o ceticismo. Predomina a iniquidade. A corrupção entra nas correntes vitais da alma e irrompe na vida a rebelião contra Deus. Escravas do pecado, as faculdades morais estão sob a tirania de Satanás. A alma torna-se o joguete de suas tentações, e a menos que se estenda um braço poderoso para o salvar, o ser humano passa a ser dirigido pelo arqui-rebelde. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 42. De manhã e à noite, devemos obter a vitória para nós mesmos, em nossa própria família. Nosso trabalho diário não deve nos impedir disso. Precisamos tomar tempo para orar e, ao orar, crer que Deus nos ouve. Talvez nem sempre tenhamos a sensação de uma resposta imediata, mas é então que a fé é provada. Somos provados para ver se confiaremos em Deus, se temos uma fé viva e inabalável. E recebereis poder, página 369. A família e o estudo da Bíblia. Na educação de nossos filhos, não devemos deixar de lado as grandes verdades da Bíblia, supondo que a escola sabatina e os pastores farão a obra que nós negligenciamos. A Bíblia não é intocavelmente sagrada e sublime a ponto de não poder ser aberta todos os dias e estudada cuidadosamente. O Lar Adventista, página 189.
O conhecimento que as crianças e os jovens precisam adquirir para ser úteis nesta vida e que podem levar consigo para a vida futura está na Palavra de Deus. Isso, no entanto, não é incentivado e apresentado diante deles como conhecimento mais essencial e como aquilo que proporcionará a informação mais correta acerca do verdadeiro Deus e de Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Fundamentos da Educação Cristã, página 384. É necessário que toda a família faça da Bíblia seu livro de estudo. Os dizeres de Cristo são ouro puro, isento de toda partícula de escória, a não ser que os homens, com seu entendimento humano, procurem colocá-la ali e fazer com que a mentira pareça parte da verdade. Aos que receberam a falsa interpretação da palavra, quando examinam as Escrituras com o decidido esforço de obter a própria essência da verdade contida nelas, o Espírito abre os olhos de seu entendimento e as verdades da palavra lhes são como uma nova revelação. Fundamentos da Educação Cristã, página 386. Caráter nobre não vem por acaso. Ao serem levadas para a vida prática, as lições da Bíblia exercem influência moral e religiosa sobre o caráter. Timóteo aprendeu e pôs em prática essas lições. O grande apóstolo frequentemente o sondava e lhe fazia perguntas sobre a história das Escrituras. Mostrou-lhe a necessidade de evitar todo o mau caminho e lhe disse que a bênção certamente acompanharia todos os fiéis e verdadeiros, dando-lhes uma varonilidade íntegra e nobre. Uma varonilidade nobre e completa não vem ao acaso. É resultado do processo modelador da edificação do caráter nos primeiros anos da juventude e da prática da lei de Deus no lar. Deus abençoará os esforços fiéis de todos os que ensinam os filhos como Ele orientou. Orientação da criança, página 28. Métodos de estudo em família. Tenham regularidade no estudo das Escrituras em família. Deixem de lado qualquer coisa de natureza temporal, mas se certifiquem de estarem alimentados com o pão da vida. É impossível avaliar os bons resultados de 1 hora ou mesmo de meia hora diária dedicada à Palavra de Deus de maneira alegre e social. Façam que a Bíblia interprete a si mesma, juntando tudo relativamente a um determinado assunto, o que foi dito em tempos diferentes e sob variadas circunstâncias. Não permitam que o estudo doméstico seja interrompido por causa de visitantes. Se chegarem durante o estudo, convidem as visitas a tomar parte nele. Mostrem que vocês consideram mais importante obter conhecimento da Palavra de Deus do que obter lucros ou prazeres mundanos. Conselhos sobre a Escola Sabatina, página 42 e 43. As verdades da Palavra de Deus devem ser relacionadas com as coisas da vida consideradas pequenas. Se forem corretamente levadas em consideração, elas animarão a vida comum, dando motivos para a obediência e princípios para a formação de um caráter correto. O Lar Adventista, página 151. A natureza revela a grandeza divina. Toda criança pode obter conhecimento das obras da natureza e das páginas da Santa Palavra de Deus, como fez Jesus. À medida que procuramos nos familiarizar com o nosso Pai Celestial por meio de Sua Palavra, os anjos se aproximarão de nós. Nossa mente se fortalecerá, nosso caráter se elevará e se refinará, e nos tornaremos mais semelhantes a nosso Salvador. Ao contemplarmos o que é belo e grandioso na natureza, nossas afeições se dirigirão a Deus. Enquanto o espírito se enche de reverência, a alma é fortalecida ao se pôr em contato com o infinito por meio de suas obras. A comunhão com Deus
Por meio da oração, desenvolve as faculdades mentais e morais, e as energias espirituais se fortalecem ao cultivarmos pensamentos de caráter espiritual. Fundamentos da Educação Cristã, página 443. O Espírito de Profecia e a Família. Os livros do Espírito de Profecia e também os testemunhos devem estar disponíveis em toda a família observadora do sábado. E os irmãos devem conhecer o valor deles e ser fortemente motivados a lê-los. Não foi o plano mais sábio reduzir tanto o preço desses livros e ter em cada igreja somente uma coleção deles? Devem figurar na biblioteca de cada família e ser lidos e relidos. Coloquem-se onde possam ser lidos por muitas pessoas. Testemunhos Seletos, volume 2, página 291. Formamos o costume de ler livros instrutivos e interessantes como a Bíblia, no círculo da família, e nossos filhos ficavam sempre contentes quando assim os entretínhamos. Desse modo, preveníamos o irrequieto desejo de estar fora, na rua, com os companheiros de sua idade, ao mesmo tempo que cultivávamos neles o gosto pela leitura sadia. Os volumes do Espírito de Profecia devem estar em toda a família e ser lidos em voz alta no círculo familiar. Os testemunhos contêm instruções que servem para todos, tanto pais como filhos. O tempo deve ser consagrado à leitura das Escrituras e de outros livros interessantes que comuniquem conhecimento e bons princípios. Review and Herald, 26 de dezembro de 1882. Motivo de oração. 1. Para que nos 10 dias você e sua família tenham mais comunhão com Deus. 2. Por seus 5 familiares. Atividade missionária. Informe a seus 5 familiares que está orando por eles e pergunte se há algum motivo específico pelo qual eles querem que você ore. Acesse mais conteúdos em adv.st/10 dias oração. adv.st/10 dias oracão.